de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos abrir a palavra em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu; Lebeu, apelidado Tadeu; Simão cananita e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Senhor amado, enche-nos do Teu Espírito Santo, para que possamos entender, compreender a palavra, e para que essa palavra entre em nosso coração e nos converta e nos cure, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, Jesus veio à terra para fazer a vontade de Deus, como já dito na oração, João capítulo 6. E Jesus disse: a vontade do Pai é que nenhum dos que Ele me deu se perca. Diga glória a Jesus. A vontade do Pai é salvar. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, de João capítulo 3. Então, irmãos, a vontade do Pai é salvar todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 15 e 16. Então, irmãos, Jesus veio para mostrar o caminho. João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Hebreus 10, 20, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, por sua carne. Jesus veio para mostrar como se vive com Deus. Jesus veio para dar o exemplo. João capítulo 13, eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, fazei vós também. Então, irmãos, Jesus veio para fazer a obra de Deus, para salvar os perdidos. Mateus 20, 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. João capítulo 15, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, irmãos, Jesus veio para salvar. Jesus começou uma obra. Jesus disse assim no final do Evangelho de Mateus: eu vim pôr fogo na terra, e que mais quero se ele já está aceso. Irmãos, este fogo que Jesus veio pôr na terra são vidas incendiadas pelo Espírito de Deus. Fala para o irmão do lado: Jesus quer te incendiar. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Atos capítulo 1, versículo 1, fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de todas essas coisas que Jesus começou não só a fazer, como também a ensinar. Começou, Marcos 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, Jesus começou uma obra na terra, e Jesus escolheu apóstolos, escolheu discípulos para continuarem esta obra. João 15, 16, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então Jesus escolheu estes homens, os quais nós lemos os nomes aqui, os 12 apóstolos do Cordeiro. Diga glória a Jesus. Irmão, Jesus os escolheu. Lucas 9:1, Jesus, chamando os seus discípulos, deu-lhes poder e autoridade para expulsarem todos os espíritos imundos e para curarem enfermidades. Então, mas a chamada, Jesus chamou os servos, uma chamada de poder, uma chamada de autoridade. Jesus mandou os 12 de 2 em 2, e depois Jesus tinha outros discípulos, que eram os 70, que Jesus também mandou de 2 em 2. Irmãos, e todos eles voltaram com júbilo. Lucas capítulo 10, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos submetem. E Jesus disse: alegrai-vos não porque os demônios se vos sujeitam, mas por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então Jesus concedeu poder, e eles saíram fazendo maravilhas. Marcos capítulo 6 diz que
os discípulos saíram ungindo os enfermos com óleo, e os enfermos eram curados. Então, irmãos, era uma chamada de poder. Irmãos, e Jesus sempre ensinou os seus discípulos a terem fé. Jesus ensinou o caminho da fé, porque Hebreus 12 diz que Jesus é o autor e o consumador desta fé. Irmãos, e destes 12 apóstolos, Jesus nos fala em especial aquele cujo nome está no versículo 3, Filipe, Bartolomeu, Tomé. Tomé, fala para nós assim, Tomé, misericórdia. Diga glória a Jesus. Tomé. Irmãos, Tomé, ele é mencionado em Mateus capítulo 10, ele é mencionado em João capítulo 14, logo após o versículo que eu acabei de recitar, versículo 6, versículo 7, Tomé perguntou: Senhor, não sabemos para onde vai, como pois podemos saber o caminho? Tomé também é mencionado em João 11:16, Tomé é chamado Dídimo. Dídimo é gêmeo. O nome de Tomé certamente era assim porque ele tinha um irmão gêmeo, não bastava um, tinha dois. Mas assim, misericórdia. Em João capítulo 11, a história da ressurreição de Lázaro, e Jesus disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, está salvo. Daí Jesus lhes disse abertamente: Lázaro está morto. Me regozijo por não estar lá e vos contar antecipadamente, para que quando eu for, vós venhais a crer. Daí Tomé disse: vamos nós também para morrer com ele. Quer dizer, irmãos, os discípulos tinham dificuldade de entender o que Jesus falava. Jesus disse: Lázaro dorme. Eles tomaram no sentido literal. Aliás, irmãos, os discípulos de Jesus pareciam criança. Com criança, você não pode usar figura de linguagem que não dá certo. Eu falei dias atrás para o Bernardo: Bernardo, deu uma bola fora. Ele: cadê a bola? Cadê a bola? Fazem misericórdia. Irmãos, Jesus e os discípulos é a mesma coisa. Lázaro dorme. Então você não está dormindo, então está bem. Lázaro morreu. Fazem misericórdia. Jesus falando e não entendia. Daí Jesus disse: vamos lá. Daí Tomé disse: vamos lá para morrer com ele. Não era para morrer junto com Lázaro, é para ressuscitar o Lázaro. Fazem misericórdia. Que dificuldade de entender. Irmãos, aqui o Senhor já fala conosco. Nós temos uma dificuldade natural para entender as coisas que Jesus fala. Por isso que nós precisamos andar em espírito. Irmãos, isso não é só para quem não é convertido. Tem crente que está dentro da igreja e fala assim: é bom, pastor, falar isso para essas pessoas assim que não são crentes mesmo. Meu amado, eu estou falando para todos nós. É só você ficar sem orar muito, sem buscar a Deus, que você já fica na carne e já não entende mais nada. Irmãos, Tomé, o que estava dando esses bola fora, diga glória a Jesus, ele também expulsava demônios, ele também curava enfermos. Mas ele tinha, irmãos, um problema que nós queremos conversar um pouco sobre isso. Diga glória a Jesus. Tomé é chamado por Deus. Irmãos, a maior característica de Tomé é algo que se assemelha muito conosco. Ele era um homem contraditório, era um homem cheio de contrassensos. Irmãos, nós gostamos de pegar os jargões populares, a incredulidade de Tomé, mas irmãos, vamos entender isso na sua essência, na sua plenitude. Irmãos, se Tomé fosse um completo incrédulo, lógico que Jesus não iria chamá-lo para ser discípulo, porque Hebreus 11:6 é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é galardoador dos que o buscam. Lógico que Tomé tinha fé, mas não tinha do jeito que Jesus queria. Diga glória a Deus. Ele precisava crescer neste caminho de fé. Ele foi um homem chamado por Deus. Irmãos, ele tinha a disposição, ele era um homem voluntário, irmãos, tanto que Jesus o chamou e ele foi, porque houve outras pessoas que Jesus chamou e não foram. Vem e segue-me. Senhor, deixe-me despedir de meus pais. Ou como Jesus contou a parábola das bodas, um comprou um campo, o outro casou, o outro comprou um par lá de crias para plantação. Diga glória a Jesus. Então, Tomé era um homem disposto, era um homem voluntário, ele se dispôs à obra de Deus.
Mas, irmãos, ele tinha as suas crises. Quando Jesus disse em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Senhor, não sabemos para onde vais, como pois podemos saber o caminho? Irmãos, aí também não podemos crucificar apenas o Tomé, porque ele expressou uma pergunta que estava no coração de todo mundo. Irmãos, porque os discípulos, até este ponto, João 14 é a véspera da morte de Jesus. Os discípulos não tinham entendido ainda que tipo de reino era o reino de Jesus. Irmãos, e ninguém pode crucificar Tomé por isso, porque tem gente que até hoje, 2006 anos depois, ainda não sabe que tipo de reino é o reino de Jesus. Tem gente que acha que Jesus serve para dar empresa, carro e mulher. Fazem misericórdia. Irmão, Jesus disse, o meu reino não é daqui. Diga glória a Deus. É o reino dos céus, é salvação eterna. Diga glória a Jesus. É plenitude no Espírito Santo. O reino de Deus está entre vós. Lucas 17, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele ali ou ele aqui, porque ele está entre vós. Tem a tradução que diz dentro de vós. Diga glória a Jesus. Mas então Tomé é um homem que era disposto, um homem que já tinha visto as manifestações de Deus, um homem que viu Lázaro ressuscitar. Ele foi com Jesus lá, ele esteve lá. Diga glória a Deus. Mas, irmãos, o fato mais conhecido é o texto de João capítulo 20, os últimos versículos, depois você lê lá. Irmãos, em que Jesus se manifestou aos apóstolos, no caso já eram apenas 11, porque Judas Iscariotes já tinha se desviado para a perdição. Estavam só 10 reunidos, porque Tomé não estava no meio. Jesus se apresentou. Jesus já tinha morrido 3 dias antes. Jesus se apresentou ressurreto, vivo. Diga glória a Jesus. Jesus se apresentou perante os 10 apóstolos, todos o viram. Irmãos, antes disso as mulheres já tinham visto Jesus, mas os homens não deram crédito. Diz lá em Lucas capítulo 24 que os apóstolos achavam que as mulheres estavam com desvario, acharam que elas estavam loucas. Pedro e João também tinham ido ao sepulcro, não viram Jesus, mas viram o sepulcro vazio e os panos que tinham envolvido o corpo de Jesus, que estavam ali lançados naquele túmulo. Quer dizer, Jesus tinha sido tirado dali, mas também os apóstolos não creram. Diga glória a Deus. Jesus se apresentou aos 10, antes tinha se apresentado aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles contaram também com dificuldade, os apóstolos estavam tendo dificuldade para crer. Irmãos, Jesus apresentou os apóstolos, diz lá em Marcos capítulo 16, que Jesus lançou-lhes em rosto a incredulidade. Aqueles 2 no caminho de Emaús, Lucas 24, Jesus disse, nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas haviam anunciado. Jesus lançou em rosto dos apóstolos a sua incredulidade. Mas, irmãos, como é difícil de entender isso, eles tinham feito maravilhas, eles tinham cuidado de enfermos, expulsado demônios, e Jesus os chamando de incrédulos. Irmãos, porque eles não tinham a fé do tamanho da fé que Deus queria. Tanto que Jesus disse, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, que era o que eles não tinham ainda. Diga glória a Jesus. Irmãos, em Mateus capítulo 17, Jesus disse, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei? Irmãos, isso não é só para Tomé, isso não é só para os discípulos. Irmãos, isso é o Senhor falando conosco. Irmãos, por que nós somos assim demorados para entender? Diga glória a Jesus. Irmãos, por isso que nós precisamos nos humilhar. O Senhor está falando conosco hoje. Hoje é celebração da ceia do Senhor. Nós precisamos pedir mais fé. Nós precisamos de mais entendimento espiritual. Diga glória a Deus. Entender o que Deus está falando. Efésios capítulo 5, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Fala para o irmão do lado, você precisa entender qual é a vontade do Senhor. Irmãos, nós precisamos de fé tal que nos encaixe na vontade de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor falou comigo em um versículo
por mais ou menos uns 4 ou 5 anos. Eu sentia Deus falando, eu entendia o que o Senhor falava no versículo, mas eu achava que era uma coisa, daí eu descobri que não era. Eu achava que aquele versículo se aplicava a outra coisa, mas não era, se aplicava a outra coisa. Irmãos, outro episódio, o Senhor falou comigo muito naquele versículo, Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. É a palavra de Jesus à igreja de Éfeso. Senti o Senhor falando comigo. Daí eu pensava assim, as primeiras obras era porque eu fazia isso, então eu vou fazer isso. Não era. Então primeiras obras é aquilo, então eu vou fazer aquilo. Não era. Irmãos, demorei uns 3 ou 4 anos para descobrir o que Deus estava falando. Irmãos, e Deus fala assim, as palavras de Deus são misteriosas. E Deus fala assim porque nós precisamos nos humilhar e nós precisamos de fé. Fala para o mundo do lado, você precisa de fé. Irmãos, e fé que nos faça entender. Hebreus 11:2, pela fé entendemos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus, de sorte que o que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé entendemos. Nós precisamos de fé para entender, fé que abra a nossa mente. Nós temos uma mente muito limitada para as coisas de Deus. Diga glória a Jesus. E por isso nós precisamos descer, como diz Jeremias 18, texto que os missionários tanto gostam de dizer: filho do homem, desce à casa do oleiro e lá falarei contigo. Irmãos, o que significa para o crente? Desce à casa do oleiro significa: faça propósito de oração na madrugada, faça propósito de jejum, faça propósito de leitura da Bíblia, abandona as coisas que você sabe que Deus não gosta e faça um propósito de 20 dias, 30 dias, 40 dias, 50 dias. É isso que é descer na casa do oleiro. Diga glória a Jesus. Tem que falar um português meio claro. Diga glória a Deus. Irmãos, para entender, porque não é fácil. Irmãos, lê o versículo e entender o que as palavras dizem. Irmãos, basta ter um QI acima do nível da idiotia. Me perdoe um pouquinho. Diga glória a Jesus. Você entende o que o versículo diz? Agora entendeu o que ele diz para você, e entendeu que Deus está falando para você, QI nenhum desse mundo vai te resolver o assunto. Só fé. Diga glória a Jesus. Então fala para um lado, você precisa de fé. Fé. Irmãos, os discípulos não estavam entendendo o que Jesus tinha para eles. Os discípulos não estavam entendendo a sua missão. Jesus lhes tinha dado uma missão. Eles ainda não estavam entendendo a natureza desta missão. Diga glória a Jesus. Irmãos, Jeremias 9:23, não se glorie o sábio na sabedoria, nem o forte na força, nem o rico na riqueza. Irmãos, como diz lá 1 Coríntios 1:30, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os nobres segundo a carne, nem muitos os sábios que são chamados. Diga glória a Jesus. Irmãos, as coisas de Deus não é com intelecto, não é com raciocínio. Aliás, intelecto e raciocínio perturbam bastante, porque quando nós achamos que temos o intelecto privilegiado, quanta pretensão, nós em misericórdia. Irmãos, isso nos perturba de entender. Nós temos que descer como qualquer homem. Para conhecer a Deus, precisa descer. Diga glória a Jesus. Precisa se humilhar. Fala para o irmão do lado, você precisa descer. Recanta lava, sudade, conta lava, hariastei. Louvado seja Deus. Irmãos, e voltando a Tomé, os discípulos reunidos com medo dos judeus, Jesus se manifesta e Tomé não estava. Irmãos, a Bíblia não diz o porquê ele não estava, nem diz onde ele estava, nem imputa a culpa dessa ou daquela outra forma. Mas podemos nós arriscar alguns palpites que não fogem da interpretação, o porquê que ele não estava ali, o porquê que ele não estava junto com os outros discípulos. Com base nessa história de Tomé, nós podemos dizer uma coisa, irmãos: é perigoso o crente ficar faltando na busca. Diga glória a Jesus. Perigoso o crente ficar faltando na igreja. Bem no dia que você falta, Deus se manifesta. Bem no dia que você não vem, Deus derrama a bênção. Diga glória a Jesus. E o duro, irmãos, é quem não veio. Daí depois o outro irmão diz assim: tá uma bênção. Ele assim: não sei não, a outra que eu fui não estava tão abençoada assim, não sei não. É o Tomé já baixou o espírito Tomé. Fazer misericórdia.
Irmãos, por isso que é melhor sempre estar presente. Diga glória a Jesus, sempre estar presente. Irmãos, e daí Tomé, ele diz assim: se eu não colocar as mãos nas chagas de Jesus, se eu não colocar a mão no seu lado, aquele onde o soldado colocou a lança, ele disse: de modo nenhum crerei. Quer dizer, irmãos, o Tomé foi até assim desaforado. Tinha 10 dizendo: Jesus esteve aqui vivo. Ah, não acredito. Então ele forçou um pouco a amizade mesmo. Fazer misericórdia. Irmãos, aqui o Senhor já fala conosco. Tome cuidado para não perder o temor de Deus. Fala para o mundo do lado: tenha temor de Deus. Quando, irmãos, nós não estamos numa fase de busca espiritual, nós ficamos meio carnais e ficamos meio ousados nas palavras da carne. Falamos o que não convém, ficamos muito petulantes. Irmãos, tem que descer na presença do Senhor. Diga glória a Jesus. Fala para o mundo do lado de novo: tem que descer. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, daí Jesus se manifestou. E Jesus constrangeu Tomé publicamente. Diga glória a Deus. Publicamente. Coloque aqui a tua mão nas minhas mãos e no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Jesus fez isso na presença dos outros 10. Diga glória a Deus. Tem algumas frases que os crentes falam que não são bem verdadeiras. Tem gente que diz assim: ai, Deus não envergonha ninguém. Meu amado, no caso do Tomé foi público. Deus não envergonha ninguém em público, só mata em público. Ananias e Safira morreram na frente de todo mundo. Fazem misericórdia. Tome cuidado, meu filho. Fala para nós assim: tome cuidado. Tome cuidado, tenha temor de Deus. Cuidado com as tuas palavras. Cuidado quando você está meio carnalzinho. Cuidado quando você está meio desaforadinho. Cuidado. Fala para nós assim: cuidado. Irmãos, e Jesus se manifestou. Daí Tomé disse: ah, Senhor meu e Deus meu. Mas Jesus não se convenceu muito com isso não. Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. E Jesus fez muitos outros sinais na presença de seus discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida no seu nome. Uma salva de palmas a Jesus. Irmãos, o Senhor fala conosco. O Senhor quer que nós tenhamos mais fé. Nós temos que orar e pedir ao Senhor fé, discernimento espiritual, experiência espiritual, diálogo com Deus, não ser traído pelo próprio coração, enxergar as coisas que Deus está querendo mostrar. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem que ter fé. As coisas de Deus nunca são evidentes, escancaradas, nunca. Tem que ter fé. A hora que estávamos apresentando as crianças, o Senhor falou no meu coração da passagem de Simeão, Lucas capítulo 2, aquele idoso que estava no templo de Jerusalém, e o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não haveria de morrer sem ter visto o Cristo do Senhor. E diz lá o texto que pelo Espírito ele foi ao templo. Diga glória a Jesus. Que maravilha! A apresentação de crianças não é numa reunião pública, tinha assim durante todo o dia. As pessoas iam lá para fazer os seus ofícios religiosos com os sacerdotes. Então não foi numa hora marcada. Diga glória a Deus. Irmãos, e Deus gosta de agir na hora dele. Deus não gosta que agendem as suas operações. Diga glória a Jesus. Irmãos, quando o Senhor me concedeu os dons do Espírito Santo, era uma segunda-feira à meia-noite, eu estava sozinho em casa. Às vezes a gente diz assim: vamos marcar um retiro, um congresso, alguma coisa, e Deus vai operar. Ninguém pode agendar o que Deus quer fazer. Ele pode operar agora.
Diga glória a Jesus. Agora Deus pode operar na tua vida. Fala assim, agora. Rebarrada canta lá da Sudahariás, louvado seja Deus. E Simeão, pelo Espírito, foi ao templo. Pelo Espírito. Fala para o mundo do lado assim, pelo Espírito. Glória a Deus. Irmãos, nós somos ovelhas, não somos? E ovelha não anda sozinha, ovelha é conduzida. Fala para o mundo do lado, você precisa ser conduzido pelo Senhor. Conduzido pelo Senhor, ter diálogo com Deus. João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a conhecem. Nós precisamos ter discernimento espiritual, precisamos ter fé. Diga glória a Jesus. Simeão no templo, irmãos, chega um casal pobrezinho com um bebê no colo, e Simeão conseguiu discernir quem era aquele casal. Irmãos, o que eles tinham de exterior para mostrar alguma coisa? Nada. Mas ele viu. Irmãos, e para nós vermos, nós precisamos estar na presença de Deus, para que Ele abra os nossos olhos. Diga glória a Jesus. Irmãos, quantos cegos, quantos exemplos na Bíblia tem de cura de cego. Marcos capítulo 10, o Bartimeu, o cego de Jericó. João capítulo 9, a cura do cego de nascença. Depois tem a cura do cego de Betsaida, aquele que via os homens como se fossem árvores andando. Então, tudo isso, diga glória a Jesus. Aquele que tinha que lavar os olhos no tanque de Siloé, também de João capítulo 9. Irmãos, tudo isso é Jesus falando do problema da cegueira do homem. Jesus quer abrir os teus olhos. Fala para o mundo do lado, Jesus quer abrir os teus olhos. Pelos olhos da fé eu posso ver algo novo aqui acontecer, pois o nosso Deus presente está, aleluia. Sinta agora o toque de poder, não duvide, a vitória é para você, hoje Ele vai te abençoar. Diga glória a Jesus. Irmãos, Jesus quer remover a nossa incredulidade. Aqui estavam os discípulos que tinham andado com Jesus, que tinham feito milagres no nome do Senhor Jesus, mas ainda não tinham fé suficiente para conseguir decifrar o alcance da missão de Jesus e da missão de Jesus para eles. Irmãos, o Senhor quer que nós tenhamos visão. Fala para o mundo lá do Deus quer te dar visão da obra. Visão da obra, visão espiritual. Não precisa ser que nem eu tomei a ver com os olhos físicos para só assim acreditar. Irmãos, Deus quer nos dar visão. Atos 26, 18. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Acho que é o versículo 19. Diga glória a Jesus. Visão celestial. João capítulo 4, erguei os vossos olhos e vede os campos que estão brancos para a ceifa. Irmão, Jesus quer nos dar olhos de fé. Fala para o mundo do lado, olhos de fé. Glorificado seja Deus. Não precisa ser os olhos físicos, tem que ser os olhos da fé. Irmãos, para que possamos discernir a vontade de Deus. Irmão, Jesus está aqui. Jesus está falando conosco. Nós precisamos discernir a vontade de Deus para as nossas vidas. Diga glória a Deus. Irmãos, e precisamos empreender forças para acertar o alvo. Glorificado seja Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Feche os teus olhos. Glória a Deus. Senhor amado, remove a nossa incredulidade. Senhor amado, esta incredulidade que estava em Tomé, estava nos demais apóstolos. Senhor amado, remove. Meu Deus, queremos alcançar níveis maiores de fé. Como diz Romanos 1,17, nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Senhor amado, em nome de Jesus, remove a nossa incredulidade, em nome de Jesus. Diga glória a Deus.
Irmãos, eu luto no meu coração com incredulidade, isso é meio cíclico, as crises de incredulidade, mas não sou só eu, você também. Irmãos, incredulidade é coisa da carne, e além do que, fortemente incendiada pelo inferno. Fala assim, misericórdia. Tiago capítulo 1, o que duvida é semelhante à onda do mar que é lançada de uma para outra parte. Não pense tal varão que receberá alguma coisa do Senhor. Peça, porém, com fé, não duvidando. Fala para um lado assim, não duvide. Glória a Jesus. Irmãos, porque geralmente acontece assim, começamos a buscar a Deus, e Deus começa a fazer algumas coisas. Mas, irmãos, a obra de Deus sempre é muito estranha. Está escrito lá em Isaías, eu começarei a fazer em vosso meio uma obra, uma estranha obra. As coisas de Deus são muito estranhas aos nossos olhos. Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui nós gostamos de ver os vasos de Deus quando eles já estão prontos. Mas um vaso do Senhor, uma pessoa usada por Deus, antes de estar pronta, ela é muito esquisita. Ela tem lá as suas esquisitices, não consegue se conter. Mas isso não é fácil mesmo. Tem que deixar Deus trabalhar. Mas Deus está nisso. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, e essas crises de incredulidade, elas nos matam. Irmãos, sempre que nós somos tomados de crise de incredulidade, nós ficamos mal, nós ficamos críticos, nós ficamos amargos, ficamos azedos, queremos assim tudo muito explicado, tudo muito certinho, tudo muito esquematizado. Mas, irmãos, quem disse que Deus entra nos esquemas humanos? Diga glória a Jesus. Irmãos, e a obra que Deus fez na terra foi muito esquematizada por acaso? Mas foi completamente espiritual. Diga glória a Jesus. E transmitia vida, e vida em abundância. Então, o Senhor quer nos livrar da incredulidade. Diga glória a Jesus. Irmãos, e às vezes quando nós abrimos o coração para crer, Deus começa a fazer alguma coisa, e Deus começa a fazer alguma coisa meio estranha. Irmãos, e quando começam essas coisas de Deus, elas nos deixam confundidos. Diga glória a Jesus. Irmãos, é outra má compreensão. 1 Coríntios 14:33, Deus não é Deus de confusão. Daí a pessoa vê um mover meio esquisito, mas isso não é de Deus, porque Deus não é Deus de confusão. Meu amado, espere esta operação dar fruto, espere. Se o fruto for pessoas cada vez mais convertidas, cada vez mais consagradas, é de Deus. Irmãos, porque até no dia de Pentecostes acharam que os discípulos estavam embriagados. Diga glória a Jesus. A operação de Deus é muito estranha. É estranha, mas é poderosíssima. E não é a operação de Deus que é estranha, nós é que somos estranhos. Diga glória a Jesus. Precisamos nos achegar a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, os irmãos me veem hoje eu já estou assim mais rodadinho. Já não sou assim tão jovem. Diga glória a Deus. Mas, irmãos, quando o Senhor me concedeu as línguas, de 7 de janeiro de 1991, não vou dizer quantos anos eu tinha, senão você vai ficar contra a minha idade. Diga glória a Deus. Irmãos, quando o Senhor me concedeu línguas, eu era assim uma pessoa bloqueadíssima. Então, quando o Senhor me concedeu línguas, eram línguas realmente estranhas, estranhíssimas. Diga glória a Deus. Mas deixa Deus trabalhar. Irmãos, diz lá em Atos capítulo 2, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Começaram. Irmãos, esse começaram diz muita coisa. Diga glória a Jesus. Ninguém começa a falar em outra língua de forma perfeita. Deixe Deus completar esta obra. Deixe Deus aperfeiçoar. Rabahade canta lá da Sudaharias. Fala para o mundo do lado. Deixe Deus aperfeiçoar. Irmãos, e o duro é que quando nós achamos muito esquisito, nós os fechamos. E quando a pessoa se fecha, Deus se afasta. Irmãos, mas é o seguinte, a pessoa se fecha porque não gosta das coisas meio estranhas de Deus. Ela quer as coisas muito certinhas. Então, ela se sente confortável nas coisas mais certinhas e organizadas. Mas quer saber de um segredo? As nossas coisas certinhas e organizadas não produzem vida.
com o passar do tempo vai dando fastio, vai dando cansaço. Irmãos, as coisas de Deus não são certinhas aos nossos olhos, mas elas produzem vida que parece combustível dentro de você. Dê uma salva de palmas a Jesus. Rabahada canta, lava, suda, rabo conta, ricancinda, canta, lava, suda, hariás. Na canta, lava, suda, rabo conta, ricancinda, lava, suda, hariás. Deus eterno, diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, nós lemos a palavra do Senhor, mas se nós tivéssemos conhecido os profetas de Deus pessoalmente, a gente iria se assustar um pouco. Isaías era profeta, homem cultíssimo, poeta, diga glória a Deus. Mas Ezequiel era a pessoa mais esquisita da face da terra, mas muito espiritual, diga glória a Jesus. Irmãos, as revelações de Ezequiel, irmãos, tem coisa. Um missionário que veio pregar nessa vigília passada, ele terminou contando uma revelação, e o Senhor me fez sentir na hora assim que tinha gente que não estava alcançando aquilo. Mas irmãos, coisas muito espirituais assim, você precisa de mais fé, meu filho, precisa. Nem o profeta Ezequiel, o Espírito me tomou pelos cabelos e me arrebentou. Diga glória a Jesus. O Espírito me levou no subterrâneo do templo de Jerusalém e me fez atravessar a parede. Diga glória a Deus. Deus faz isso, está escrito. E a fé para alcançar isso. E Deus faz isso hoje, e Deus faz mais ainda hoje. Diga glória a Jesus. Fala para o mundo do lado, você precisa de mais fé. Mais fé. Nós precisamos de fé, de sabedoria, de experiência em Deus. Diga glória a Jesus. Para não sermos confundidos, para não aceitarmos qualquer coisa, para não sermos enganados pelo nosso coração, por obras malignas que querem nos fazer tropeçar. Irmãos, mas essa cautela, acautelai-vos dos falsos profetas de Jesus em Mateus capítulo 7. Irmãos, mas cautela não significa sufoco. Não extingais o Espírito. 1 Tessalonicenses 5, diga glória a Jesus. É um caminho estreito, mas é um caminho glorioso. Irmãos, Deus quer nos dar mais fé. Feche os teus olhos. Senhor amado, Senhor bendito, meu Deus, nós queremos essa fé para alcançarmos a plenitude da Tua missão para as nossas vidas. Alcançarmos, meu Deus, fé para alcançar o que significa o reino de Deus. Fé para alcançar o que o Senhor quer fazer. Fé para enxergar o que o Senhor está fazendo. Meu Deus, vai trabalhando, o Senhor vai aumentando a fé. Meu Deus, acrescenta-nos a fé. Meu Deus, vai removendo toda incredulidade em nome de Jesus, vai removendo. Senhor, ajuda-nos, como diz lá Mateus 17, o pai do lunático. Eu creio, Senhor, mas ajuda na minha incredulidade. Ajuda-nos, Senhor.